Bom dia, Rafael Bizin, estrategista Santander Private Bank, 4 de março. Assim como aconteceu na terça-feira, ontem os mercados locais aqui passaram por momentos bem estressantes. Então o Ibovespa chegou a cair mais de 3,5% nos piores momentos do dia. As taxas pré-fixadas chegaram a subir mais de 25 pontos base. Mas até o fim das negociações a gente viu um alívio bem relevante. Aí o Ibovespa chegou a operar então para o lado positivo, 0,6%, 0,7%, mas encerrou com queda de 0,30%, o que é bastante pouco e provavelmente a Bolsa só não conseguiu ficar no campo positivo porque no exterior o Nasdaq caiu aí 2,7% e o SP500 também caiu cerca de 1,30%. O real, que estava se depreciando muito, ele também chegou a inverter o sinal para apreciação, mas acabou aí praticamente no 0 a 0. Mais uma vez, o assunto que acarretou volatilidade tão grande foi a tensão pré-PEC emergencial, de toda aquela confusão em relação ao Bolsa Família, se ele ia ou não ser retirado do gatilho de controle de despesa ou da regra do teto dos gastos, o que seria muito pior. A versão que ganhou mais força ao longo do dia foi justamente essa, de que o programa seria efetivamente excluído do teto. Então teve um abalo de confiança um pouco maior, que fez os ativos terem perdas, e para piorar, ninguém via o governo atuando ou se mobilizando para impedir esse rumo, das negociações e das coisas. Até que, num certo momento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se pronunciou de forma mais enfática, dizendo que essas especulações sobre o Bolsa Família e tudo mais eram infundadas, e que tanto no Senado quanto na Câmara a PEC seria votada sem nenhuma excepcionalidade ao teto, sem ferir mais a regra do teto. E esse discurso aconteceu na sequência de uma reunião que ele teve com outros parlamentares que são líderes do governo no Congresso, na Câmara, no Senado, e também uma reunião que participaram outros membros do Poder Executivo. Então, a partir daí, os mercados foram sentindo o alívio e também foi possível constatar que nos bastidores a equipe econômica do Paulo Guedes e até o Bolsonaro se envolveram mais e as conversas foram evoluindo para que, até tarde da noite, a PEC emergencial fosse aprovada no Senado em primeiro turno com uma margem folgada de 62 votos a favor e 16 contrários, deixando os gatilhos de controle de despesas presentes e preservando o Bolsa Família dentro do teto e não fora do teto. Ou seja, foi um fim bastante satisfatório. Agora falta a aprovação no segundo turno ainda no Senado e depois isso caminha para a Câmara, onde deve ser apreciado aí provavelmente nas próximas semanas. É lógico que alguns ruídos ainda devem acontecer, mas os resultados, eles são por hora positivos, especialmente se a gente comparar com o tamanho do pessimismo que foi sendo construído nas últimas semanas diante de tanta notícia negativa, tá? No campo de indicadores, ontem foi divulgado o PIB do quarto trimestre de 2020, é uma informação obviamente já bem defasada, mas ela mostra o nosso ponto de partida para 2021, o resultado ficou acima das expectativas, foi um avanço de 3,2% contra o terceiro trimestre, então o que fez com que no ano fechado o PIB caísse 4,1%, o que é um declínio bem menor do que aqueles 7 ou 8% esperados durante os piores momentos aí da primeira onda da pandemia. Os investimentos eles surpreenderam positivamente, mesmo que tenham tido algumas distorções por conta de importação de plataforma e tudo mais. Mesmo se a gente tirar isso, o número ele é razoável. E se a gente olhar para a indústria e para o setor de serviços, eles, apesar de desacelerarem entre o terceiro e o quarto trimestre, tiveram ainda variação positiva. Agora, como o PIB do quarto trimestre, do último trimestre do ano passado, ele ficou num nível bom e acima dos níveis médios dos trimestres anteriores, se ele estiver estável daqui em diante, nos próximos 4 trimestres de 2021, ou seja, sem avançar nada, ele já garantiria um crescimento nesse ano superior a 3%. É o que todo mundo chama aí de carregamento estatístico. Mas assim, a gente sabe que o primeiro semestre vai ser desafiador, a pandemia afetou bastante a mobilidade agora, e isso deve implicar numa contração da atividade no curto prazo, mas na segunda metade do ano a gente tende a ver a aceleração. É importante lembrar que mesmo com a alta da Selic que a gente está esperando,
a política monetária vai continuar sendo bem estimulativa. As empresas maiores aí, elas estão com o balanço saudável, estão captando dinheiro no mercado de capitais para promover investimento. E também esse crescimento muito forte no mundo, com preço de commodity nas alturas e câmbio desvalorizado, isso tudo tende aí a nos impulsionar, tá? Mas, repetindo de sempre, é fundamental que o processo de vacinação ganhe mais ritmo para a gente ter realmente uma boa expansão econômica. E a gente sabe que o país tem boa infraestrutura para disponibilizar as doses, desde que elas estejam aqui já presentes. E como a partir de março a gente deve ter uma produção e importação aí que superam os 25 milhões, provavelmente a imunização daquela população com mais de 65 anos deve acelerar, o que depois baixaria as estatísticas de internação e óbito, né, se tudo corresse a contento, tá? Nessa frente também é importante lembrar que o ministro da Saúde ontem anunciou a autorização de compra de vacinas de outros laboratórios, né? E no Congresso tem sido aprovadas leis aí permitindo a compra também de vacinas por entidades privadas e outras leis que autorizam União, Estado, município a assumir responsabilidade por eventuais efeitos colaterais causados por determinadas vacinas, justamente um ponto, né, que vinha atrapalhando a aquisição aí desses imunizantes. No mundo, as altas das taxas das treasuries voltaram a impactar os mercados ontem, mas o que a gente está vendo não é uma derrocada dos preços dos ativos. Enquanto aquelas companhias de tecnologia que se valorizaram muito durante a pandemia estão sofrendo um pouco mais agora, as outras estão apresentando uma boa resiliência. Eu fico por aqui, bom dia a todos.